Ok. Bom dia, bem-vindos ao Sou da Mente. Eu sou o Miguel, coach e atleta. Tenho o prazer de estar aqui com a Vina Fernandes, médica da Ayurveda, já há mais de 10 anos, e vamos ter aqui uma conversa sobre este mundo imenso da Ayurveda. Bem-vinda, é uma honra ter-te aqui. Obrigada, Miguel. Obrigada pelo convite. Um, Como é que surgiu aqui a Ayurveda na tua vida? O meu pai é indiano, então eu terminei o 12º ano, ainda fiz um curso de massagem, ainda era muito jovem e ele propôs na altura, podes ir para a Índia estudar a Ayurveda. E a minha mãe disse, não, 5 anos na Índia, nem pensar. Então eu fui até à Índia, fiz um curso de 3 meses e apaixonei-me e disse, não, eu vou ficar. Então acabei por ficar os 5 anos e meio, 6 anos na Índia, e tirei o curso. Pronto, foi assim que surgiu. Começou com as massagens, não é? Mas a Ayurveda é muito mais do que as massagens ou a alimentação. Então, pronto, foi uma paixão. E não é, tu falaste do teu pai, não é? O teu pai também está ligado a esta parte, não é? Estava ligado a esta parte. Sim, o meu pai era acupuntor e eu segui a via da Ayurveda, mas ele era um excelente acupuntor e também dava aulas de acupuntura. Eu ainda pensei, quando terminei os estudos na Índia e iniciei o curso de acupuntura, depois pensei, não, vou-me focar numa área, faz mais sentido do que depois muitas áreas, e então, pronto. E como é que foi esta dinâmica que é? O teu pai já sabia que se calhar tu ias te apaixonar por aqui, não é? Porque, não é? E a tua mãe a tentar, não é? Como é portuguesa, a tentar, não, tipo, fica aqui, não é? Foi muito tranquilo, porque ela foi comigo até à Índia fazer o curso de 3 meses. E nós estivemos com a família, foi super tranquilo. E quando eu falei com ela sobre o assunto, ela aceitou, veio comigo procurar universidades. Portanto, ela acompanhou-me no processo, não foi eu decidi, pronto, não é? Ainda tivemos que ver aonde é que eu era aceite, porque nem todas as pessoas fora da Índia são aceitas em qualquer universidade. Então, procuramos bem, encontramos a Universidade de Gujarat, que eu tenho família lá, o meu pai é da origem de Gujarat. Então decidi, foi muito tranquilo. Lembro-me num dos anos, porque a gente mais ou menos de 6 em 6 meses tem férias, e houve um ano que eu quis ficar 2 férias seguidas, mas as segundas férias, portanto iria ficar um ano e meio fora. A minha mãe disse, não, vem a casa se faz favor que eu preciso de te ver. Então, mas tranquilo. E, e no fundo, o que é que te puxou tanto para aqui para a Ayurveda? Porque não é, eu acho que é um mundo diferente. Não sei, a cultura é diferente um bocado da nossa, não é? É, é muito diferente, e posso dizer que nos primeiros 2 anos, várias pessoas próximas, incluindo família, o meu pai, que me apoiou sempre, e a minha mãe, diziam-me: Vina, volta para casa, não há problema em não terminares o curso, está tudo bem, porque realmente não é fácil. Uma coisa é viajar para a Índia, e passar lá uns meses, outra coisa é viver, não é? Mas pronto, foi o que foi, e o que me fez ficar, sinceramente, eu não sei, Miguel. Uma coisa que eu sei é, eu tinha sempre um professor ou dois que me fazia apaixonar por aquela matéria. Então, isso foi um assunto que me fez ficar, e outro é que algo dentro de mim me dizia, isto é para ser feito. Mas eu não sabia o que é que estava à espera. Há pessoas que estudam Ayurveda e que às vezes perguntam-me, olha, a saída, já estão a pensar, estão a iniciar o curso e já estão a pensar no fim. Eu nunca pensei, eu sempre deixei, vamos ver o que acontece.
Então, tu basicamente tu ouviste no fundo a ti mesmo, a tua intuição e foste, não é? Eu estou com uma t-shirt que diz confia no processo, não é? Está assim na process. Tu foste um bocado a surfar a onda, não é? Sem aquela vision board destas etapas. Exato, foi mesmo a deixar fluir, foi uma coisa do meu coração que quando eu fiz os 3 meses da Ayurveda era pouco, não chega, não é? E depois eu apercebi-me também que eu gosto de massagem, mas não era o que eu queria fazer. Então, pronto, se não era o que eu queria fazer, o que é que eu realmente estava a fazer? Mas isso foi um caminho, não é? Um gate, uma porta de entrada para eu perceber o que é que me fazia sentido, porque realmente eu nunca pensei, mesmo na infância, adolescência, o que é que eu vou fazer? Mas eu sabia que algo ia surgir na minha vida. E surgiu, foi o Ayurveda. E, e para quem não conhece o Ayurveda, o que é que difere, o que é? Consegues descrever? Sim. Ayurveda é uma combinação de duas palavras em sânscrito, que é Ayur, significa vida, e Veda, que é conhecimento. Então é um estilo de vida, mas é um estilo de vida muito pessoal, para com cada pessoa, aquilo que faz sentido a cada pessoa. É um autoconhecimento não só do corpo, mas também das emoções, e depois tem a parte, não é? Isto para todos nós, e depois tem a parte dos tratamentos também, não é? Em que há uma patologia e nós vamos e tratamos. Mas se pudermos prevenir e ter uma vida longa e saudável, que esse é um grande objetivo da medicina ayurvédica, é, é preferível, não é? É muito melhor do que chegar ao ponto de ter doenças. Eu agora estavas a dizer isso, eu estava a pensar muito nisso, porque a ideia que eu tenho da Ayurveda, eu não tenho um conhecimento vasto como o teu, mas é muito de ser preventivo, de nós olharmos e tentarmos acautelar antes e se calhar com os nossos hábitos e o autoconhecimento de nós mesmos, não é? Sim, sim, sem dúvida. É muito importante haver esse autoconhecimento. E quando não o há, não há problema, não é? Eu tenho pacientes que estão no início de se perceberem e de se conhecerem, independentemente da idade, a gente eu na consulta guio para que isso aconteça, não é? Dou ferramentas para que a pessoa consiga perceber o que é que se passa na sua digestão, o que é que se passa no seu interior, como é que podemos melhorar, de forma a poder ter um estilo de vida que seja benéfico para a pessoa, não é? A forma de gerir o stress. Então, ontem fiz um post sobre o assunto, não é? Que é muito importante hoje em dia, então. Ah, e pronto, sim. Porque aqui tu, então os pilares da Ayurveda são esses, são a alimentação, conhecimento, como é que tu descrevias aqui os pilares, por exemplo, eu imagino que eu agora era um paciente teu, chegava à tua beira, não é? Uhum. Uma das coisas que é fundamental é a digestão. Nós trabalhamos bastante a nível da digestão. A primeira aula que eu tive de medicina geral, o professor disse: se nós tivermos uma boa digestão, não há patologias, ok? Então, esse é algo que é muito importante. No entanto, muitas vezes uma patologia pode-se manifestar através da digestão, através de problemas de problemas de pele, por exemplo, mas é sempre importante terem atenção à emocionalidade da pessoa. Não só o físico, mas nós pegamos no físico, no emocional, no que é que a pessoa viveu. Por vezes eu pergunto também como é que foi a gravidez da mãe, o parto, porque tudo isso influencia, não é? Não é só um fator que vai fazer com que uma patologia se manifeste. É sempre um conjunto de fatores. E há pouco tempo eu tive uma paciente que estudou um bocado a Ayurveda e ela tinha uma patologia claramente de sistema nervoso, ok? Que se manifestava com dores. E, e ela queria um tratamento só para essas dores. E eu disse-lhe, o tratamento precisamos de ir à causa, não apenas o sintoma. Porque o sintoma
é apenas uma manifestação daquilo que está realmente, não é? Dentro. Então, ir à causa, eu diria que é muito mais importante do que ver apenas o sintoma e terem atenção à origem da pessoa. Não é? Se a pessoa é mais fogo, se é mais ar. Eu não vou falar aqui dos doces, não sei se queres que eu fale, mas Podes falar se quiser, posso pode ser. falar? Então, se a pessoa é mais ar, que é mais vata, está mais relacionado com o sistema nervoso, ou se é mais fogo, que é mais pita, está mais relacionado com a inflamação, com a digestão, ok? Ou então se é mais cafa, que é uma pessoa mais pesada, mais lenta, então todo o metabolismo da pessoa é mais lento. E terem atenção às necessidades de cada pessoa, porque todos nós somos diferentes, não é? Há pessoas que precisam de dormir 8, 9, 10 horas, outras que lhes basta dormir 7, 8, e há quem lhes chegue a dormir 5, 6 horas e estão bem, estão ótimos, não é? Então aquela ideia de que toda a gente é igual e toda a gente precisa das mesmas coisas, não é bem assim. É como nós irmos a uma ervanária e está na moda comer, seja o que for, não é? Algum super alimento. Então toda a gente consome gengibre, por exemplo. Há muita gente que vai de consumir gengibre e não é para toda a gente. Para algumas pessoas sim, para outras pessoas pode fazer o contrário, não é? Pode não ajudar à situação. E tu aqui, pelo que eu estou a entender, não é? No fundo, a pessoa tem que conhecer a sua própria natureza, não é? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Para mim pode funcionar muito bem dar uma corrida, para ti pode não ser uma atividade que tu gostes. E tu vês tipo o corpo inteiro todo integrativo, não é? É uma parte, não podemos só atacar um sintoma, isto é um sistema que não podemos, nós não somos robôs, não é? É todo um, não é? Exato. Ligado. Sim, é uma medicina holística. Então, nós temos sempre em atenção o corpo, a mente, o espírito também, não é? Pronto, aí já se calhar. Mas temos sempre em atenção tudo isso, as vivências da pessoa, as necessidades. Então, relaciona-se muito a Ayurveda com o yoga, por exemplo. Não vamos dizer que toda a gente tem que fazer yoga. Não, se eu não gosto de uma aula de yoga, por que que eu vou a uma aula de yoga? Não é mais vale ir ao ginásio, e está bem ir ao ginásio, porque exercício físico, o movimento também é muito importante, não é? Sim. Então, vamos fazer algo que nos dê prazer. Quando se lê os textos clássicos, porque nós estudamos através de sânscrito, dos textos clássicos, há algo que se diz que é a alimentação, por exemplo, a alimentação é muito importante. Vamos comer comida saudável. Mas se comermos comida saudável e não há prazer em comer, não há gosto por aquilo que se está a comer, então não faz assim tão bem como se diz, não é? Se comermos fast food, com uma felicidade enorme, às vezes, nem sempre, não é? Há situações que não, mas às vezes é melhor do que comer uma sopa, de uma forma completamente que não nos apetece, não é? Isto é a mesma coisa que ir a uma festa que nós queremos, ou ficar em casa, não é? Ficar em casa é bom, o silêncio é bom, mas por vezes a gente pode precisar de algo diferente. Isto não implica, no entanto, que aos poucos não haja alteração, não é? E podemos aprender a comer de uma forma saudável para nós, não é? Que é algo muito individual, e com prazer. E aos poucos E, ir deixando a fast food, por exemplo, não é? Isto, sim, sim. é? Porque quando tu falas aqui na alimentação, não é? No fundo é aqueles. A fast food tens aquela, aquela pegada de dopamina muito alta, não é? Só que depois tens a tal escada. E, por exemplo, eu muitas vezes, vou dar o meu exemplo, não é? Se comer uma sopa assim, ou um sumo, ou qualquer coisa assim, num dia que até estou com pouca energia, eu sinto aquelas vitaminas a entrarem pela corrente. Pronto, já é uma alimentação que eu tento fazer, mas eu noto a diferença. É, Só não que também eu entendo, tipo, não é? Enchemos de café e de açúcar e de, não é? Porque achamos que
temos que suster a máquina e estamos a fazer o contrário, portanto, a aumentar a inflamação, não é? Só que esta consciência nem sempre é fácil, porque às vezes, não é? Estamos tipo num shopping e estamos rodeados de açúcar por todo o lado. Uhum. Sim, e eu diria, não é um problema, no sentido de que é a sociedade que temos hoje em dia, então também faz parte. E eu tenho um filhote de 11 anos, portanto, implica também eu levá-lo a comer coisas que eu por mim não como, mas eu acompanho, não é? Eu percebo as necessidades, é a mesma coisa que ver televisão. Ele tem essa necessidade de fazer parte da sociedade. Então, compreende-se isso, mas com limites, não é? Se nós comermos comidas que não são vivas, não é? Diariamente, isso vai ter, obviamente, efeito no nosso corpo e também a nível emocional. Porque eu lembro-me uma vez que eu fiz uma semana de khichdi. Khichdi é arroz com com feijão mungo. O que é um? Que é a comida que se dá na Índia aos doentes. É como nós cá em Portugal temos a canja, ok? Mas eu evito a carne, então. E eu lembro-me, depois dessa semana, estava muito mais calma a nível emocional. E houve uma vez que eu fui com o meu filhote comer pizza. E eu senti a diferença, não só a nível físico, porque a nível físico a gente basta pegar no cheiro das fezes, ok? Há pessoas que não suam muito e que não emanam odor através do suor, mas as fezes é uma excelente forma. O cheiro da urina, a consistência não, se é mais amarela ou não, não é? Então, isto são formas, ou a língua também, são formas que nos ajudam a perceber em que estado é que nós estamos. Mas a nível emocional também vai ter impacto. E se nós observarmos isso, acaba por ser muito. É muito giro. Eu acho que é muito giro de ver. Porque é engraçado, tu disseste isso, não é mesmo o caso da urina. Eu não tinha bem esta noção de que tu, por exemplo, já tem alguns anos, mas antes eu não tinha noção que tu estás completamente desidratado, não é? O teu cérebro está completamente desidratado, tu não estás na tua melhor versão, por muito que tu queiras, não é? Porque Uhum. nós somos feitos de água, não é? E quando, por exemplo, eu conheço pessoas que, não é? E mesmo eu já fiz isso, que não bebem água, ou, não é? E começa tudo a falhar, começa, não é? Dores de cabeça, irritação. Sim. Ou mesmo, em vez de beberem água, bebem sumos, não é? E dizem, mas isto tem água. Não tem nada a ver. É como o café, por exemplo, que é um líquido, mas o café acaba por secar, não é? Porquê? Porque vai trabalhar diretamente com o sistema nervoso em que há aquele kick. Mas isso vai ter influência no nosso corpo, mesmo que a gente beba um café. Há pessoas que bebem um café à noite e dizem, mas eu durmo super bem. Sim, mas vai ter influência, não diretamente a nível de não dormir, mas pode ter noutras. Por exemplo, se nós temos azia, então pode aumentar. Pode secar, por exemplo, as fezes também. Ou então faz o contrário, vai irritar o aparelho, o cólon, o aparelho digestivo, e a pessoa consegue evacuar. Há pessoas que só evacuam com café, mas isso depois vai ter outros efeitos no corpo, que vai ressecar. Ok? E, por exemplo, para deixar o café, há sempre formas. Eu tenho vários pacientes que dizem: Não, eu nunca irei conseguir deixar o café, é impossível. Há formas da gente conseguir. E eu não digo que de vez em quando, eu gosto de café, eu gosto do cheiro do café. A minha mãe sempre fez café, portanto é uma memória que eu tenho, não é? A minha avó, aquele cafezinho da avó maravilhoso. Mas uma coisa é beber todos os dias café. Outra coisa é de vez em quando apetecer-nos um café, e são coisas diferentes, ok? Então, de vez em quando, eu diria, todos nós somos humanos, as memórias vêm, e se há aquele prazer, por que não? Um prazer equilibrado. Outra coisa é essa necessidade em que, quando não bebemos café, ficamos com dor de cabeça. E aí há formas da gente ir reduzindo aos poucos, porque tudo aquilo que a gente põe cá para dentro, e seja a nível da comida, seja a nível daquilo que vemos ou do que está à nossa volta, vai ter influência, não é? Tu agora falaste, não é? Tu aqui o café, tu recomendas até que horas tomar o café? Para dormir bem? Ou Eu recomendo não beber café diariamente.
ok? Esse é, eu acho que é o mais importante. E depois depende de pessoa para pessoa, não é? Porque há pessoas que mesmo com café conseguem dormir, portanto, podem beber café às 10 da noite que não há problema. Há pessoas que... O meu pai, ele houve uma vez que bebeu café, coitado, ficou 2 noites sem dormir. Ok? 2 noites, ele disse, ele Pois. jurou para nunca mais. Ok? Então Sim. todos nós somos tão diferentes. Não dá para ser assim em que é igual para todos. E no fundo o que tu estás a dizer é nós não dependemos de nenhuma substância, não é para funcionarmos no dia a dia, não é? É, exatamente. Ainda há pouco tempo eu tive um paciente que me perguntou quando está, perguntou-me se podia tomar a ashwagandha. Ok, a ashwagandha é uma planta essencial. Uma das coisas que ajuda é ajudar a dormir e a relaxar e sistema nervoso, ok? Então ele tomava a ashwagandha exatamente para o acalmar. E veio porque ele queria saber se valia a pena estar sempre a tomar. Então, estar sempre a tomar suplementos, às vezes também é bom parar. E o engraçado é que ele dizia assim: mas eu gostaria de conseguir controlar este stress não a tomar algo. Porque mesmo que seja natural, mesmo que uma coisa é dar um boost, ok? Outra coisa é estar sempre a tomar coisas. Não. E o que é que eu lhe sugeri é, quando estiver picos, quando houver esses picos de ansiedade, há várias coisas que podem ajudar, uma delas é a ashwagandha, ok? Mas, se no teu dia-a-dia conseguires não tomar, ótimo, ok? Ok. Ahm, Tu estavas a dizer há um bocado uma coisa que eu achei muito interessante. Tu estavas a dizer que nós, no fundo, temos que controlar o nosso, não é controlar o nosso ambiente, mas temos um bocado noção, não é? O que vemos, o que comemos, não é? O que estamos rodeados, não é? Se calhar também as pessoas, os inputs, porque depois vai-nos mexer muito no que nós nos tornamos, não é? Por exemplo, se vimos filmes de terror ou mais violentos ou notícias, nós achamos que o mundo temos aquele viés de confirmação, não é? Que o mundo está cada vez pior. E não sei se queres. Sim, eu lembrei-me logo de 3 exemplos, se calhar não preciso dar todos, mas eu lembro-me de quando eu vim da Índia, havia uma altura, eu não via notícias, eu não tinha televisão na altura sequer. Mas de vez em quando aparecia-me notícias, não é? E era eram umas notícias que eram os muçulmanos andavam-se a matar uns aos outros, era assim umas imagens muito violentas. Eu lembro-me de ficar uma semana assim em estado de choque a tentar perceber porquê, não é? E, e aquilo fez-me perceber que não é uma coisa que me faça bem. Então deixei. Não quer dizer que a gente não esteja minimamente a par do que se passa, mas nós temos, eu diria, não é preciso estar sempre à procura daquele que não está bem, porque isso vai nos influenciar, não nos vai trazer nada de bom e vamos viver com medo. Ver as notícias, o que eu observo quando eu as vejo é medo. Eu estou a comer e vejo um certo tipo de notícias, às vezes quando viajo, e é assim, eu penso, o que é que será, como é que será que o corpo das pessoas reage quando está a comer e a ver certos tipos de notícias? Eu acho que é uma violência para o corpo, e para a nível emocional incrível. eh, Sim, eu agora estava a pensar nisso. Tu basicamente tu estás a associar a comida ao alimento que tu pões e que tu estás vida, estás a fazer uma âncora eh, a um estado de espírito que se calhar não vai ser aquilo não vai ser muito bom, porque se calhar não é as refeições que nós temos em família, não é? É algo sagrado, devia ser um espaço de paz e de amor, não é? Não vai ser sempre, mas Sim. eh, Mas supostamente o ideal é quando nós comemos de uma forma calma. Porquê? Porque se não estivermos atentos àquilo que estamos a comer, não cheirarmos, não nos conectarmos com aquilo que estamos a comer, primeiro vamos comer muito mais vezes alimentos que não nos fazem mal, como fast food, ou comida congelada, ou pré-feita, ok? Depois, porque vamos comer ou muito mais rápido do que aquilo que precisamos, ou então, e muita mais quantidade também, que é o problema de muita gente, é que come muito rápido e muita quantidade.
E isso causa. Ou também comem quando não têm fome, que é aquela fome emocional. Ok. O que é que isso faz? A nível emocional, bloqueia os canais, não é? A pessoa deixa de, se comemos muito, vamos ficar completamente amorfos, não é? Com sono. Então isso depois deixa de- a gente deixa de ter tanta energia e tanta visão, a clareza mental, não E é? tu aqui, quando falaste aqui de comer emocionalmente, é sempre aquela questão de tapar uma dor, não é? Tapar, não é? Eu estou a sentir um desconforto, vou comer um chocolate, vou tomar, estou com coisa, vou tomar um café, vou, não é? E acabamos por não nos permitir sentir aquela dor e aquele desconforto. Queremos estar sempre em alta, só que o corpo precisa deste cima e baixo, porque Eu diria que a ideia mesmo, aliás, quando se fala em meditação, é isso, é equilibrar. Quando nós estamos num pico de felicidade, observar e perceber, está tudo ali à flor da pele, vamos acalmar um bocadinho, porque essa felicidade é momentânea. No momento em que essa felicidade passa, a gente vai ao outro lado, não é? Que é tristeza, vazio. Para quê? Porque esse equilíbrio acontece naturalmente na vida das pessoas, não é? Que é ou muito feliz ou muito em baixo. E a ideia é vamos equilibrar, tanto quando estamos contentes ou quando estamos em baixo. Quando estamos em baixo não há problema. Diz-se muito, ai não, não podemos sentir tristeza, não. Todos nós sentimos. Mal seria se não o sentíssemos. Agora, essa tristeza não é mau. A gente é que associa a tristeza a um sentimento negativo, mas não tem que ser, não é? sim, sim. E estou aqui tocando um bocado na filosofia da Ayurveda. O que é que tu achas que, com a tua experiência, que aprendeste, que uh, é importante transmitir versus aqui mais ocidental, não é? Porque há umas certas diferenças. Sim. Não percebi a pergunta, desculpa. Aqui, na filosofia de Ayurveda, não é? Desta cultura que já é milenar, qual é que achas que seriam uh, aquelas coisas que faziam sentido nós refletimos a ver se conseguimos implementar na nossa vida, no dia a dia? Hum. Eu diria que uma das coisas é todos os dias, antes de dormir, observar que tipo de pensamentos nós temos, que é algo muito simples, ok? Se temos pensamentos negativos, de raiva, de amor, calmos, se a nossa mente está muito agitada ou está sempre aqui, ou se consegue ter momentos em que conseguimos sentir o corpo, acalmar o corpo. E isso é um processo que se vai fazendo também, não é de um dia para o outro, não é? Se está muito agitada, não é um problema. Mas vamos observar essa agitação, como se estivéssemos de fora. Eu diria que isso ajuda muito depois a gerir o stress, a quando comemos, comemos com calma, a quando estamos com muito trabalho, conseguir gerir o trabalho de outra forma. Respondi à pergunta. Sim, sim. Claro que há Eh, muitas outras coisas, não é? Mas eu acho que isto é assim algo que pode ajudar bastante. e tu achas que ao acordar e à noite são momentos chaves para definir ali o dia? Uhum. Sim, sim. Eu diria que é muito importante acordar calmamente, ter tempo, não ser à pressa, sempre que possível, não é? Às vezes, eu tenho dias, que às vezes com o meu filhote ele demora mais aqui, né? Passear a cadela, então são sempre coisas que. Mas, se possível, ser de uma forma calma e o dia corre de outra forma, sem dúvida. Uhum. E quando nós acabamos por entrar naquele piloto automático, fala-se muito, não é, das respirações e da meditação. Achas que nós conseguimos, por exemplo, eu estou a mil, não é? Tenho este podcast, depois tenho isto e aquilo, usar a respiração e a minha consciência para dizer, ok, eu agora estou aqui, estou a ter conversa contigo, vou fazer o meu melhor aqui e agora, e depois, quando vou adaptar à realidade e vou tentar, dentro do possível, sem andar, estou aqui, mas não estou contigo. E Sim. depois, na outra conversa, devia ter estado contigo. Sim. É,
O que eu posso dar um exemplo. Eu gosto de conduzir rápido. Isso é uma coisa que me dá prazer. No entanto, às vezes eu conduzo rápido para chegar, então vai assim em stress, não é? E eu observei que quando eu vou calma, eu chego mais cedo do que quando eu vou em stress. E esse stress é interno, não tem a ver com a velocidade do carro, ok? Tem a ver com a minha velocidade interna. Então, quando nós estamos nesse piloto de tem que se fazer, fazer, fazer e ser muito produtivo, aquilo que eu observei é para 30, 40 segundos, respira, observa se faz sentido. Nunca faz, ok? E esses 40 segundos vão fazer com que tu ganhes, se calhar, 10 minutos do teu tempo, de forma a conseguir estar mais calmo e chegar a horas e fazer as coisas no momento. Então, quando se passa de uma tarefa para a outra, parar esses 30, 40 segundos, acalmar, ok? Ninguém vai morrer por 40 segundos ou um minuto, não é? Se a gente chega um bocadinho atrasados, eu apercebi mais vezes em consultas que tinha que chegar a horas e era esse stress. Eu comecei a pensar, não, eu não falto ao respeito a ninguém se eu chegar uns minutos atrasados. Eu vou faltar ao respeito a mim própria, ou ao meu filho, se eu estresso a situação, não é? Então não faz sentido. Quando às vezes as coisas atrasam, tudo bem, não é o fim do mundo. Hum? E aí está aquela ideia de que temos que chegar a tempo, que tudo tem que ser a horas definidas. Não, vamos deixar fluir um bocadinho, que não é o fim do mundo. Mas houve uma vez, uma paciente disse-me assim, ela teve que esperar 20 minutos para a consulta. Então, vamos imaginar que eu tenho 3 consultas, a quarta, por vezes, está atrasada, não é? Está atrasada meia hora. E ela disse: eu acho uma falta de respeito eu ter que esperar tanto tempo. E eu disse-lhe: olha, eu sou humana e as consultas precisam de ser feitas de uma forma humana. No entanto, isso é uma boa forma de trabalhar com o seu interior, porque o incómodo é nosso, não é? Quando eu fico incomodada com alguma coisa que a outra pessoa faz, é responsabilidade minha, porque eu posso não ficar, Sim. não é? E no fundo, não é tipo. A nossa vida, nós às vezes achamos que é uma checklist interminável, não é? E não nos deixamos, não é? Combinamos coisas umas em cima das outras e depois se acontece qualquer coisa é o fim do mundo. Pois, uma das coisas que eu digo é, eu cheguei a fazer um curso, um programa de gestão de tempo. E o que ela dizia era, vamos numa semana, programar a semana e ter um projeto, não é? Mas esse projeto tem muitas tarefas, então nunca ter mais que 3 tarefas por dia. E ter sempre tempo em que há imprevistos, há imprevistos e tempo para nós, ok? Então é importante ter esse tempo para nós, tempo para os imprevistos e principalmente para quem trabalha por conta própria, não é? Aí é mesmo necessário, porque senão andamos sempre a correr e não faz sentido, não é necessário. E diz-me uma coisa, tu estás a lançar o teu novo clube, não é? De Ayurveda. Queres falar um bocadinho como é que vai funcionar, como é Sim. que é a dinâmica? O clube é, na primeira semana do mês, eu liberto alguns vídeos sobre um tema. O mês de junho vai ser o tema de beleza ayurvédica, dicas de beleza ayurvédica. E depois, na terceira semana, encontro-me com os alunos, às terças-feiras, e conversamos e falamos sobre o tema, e as pessoas tiram dúvidas. No mês seguinte, eu tenho uma ideia, mais ou menos, o que é que será cada mês, mas eu acho que é muito mais giro serem as pessoas que participam a dizerem, olha, eu gostaria deste tema. Então abordamos um tema que seja interessante para toda a gente. Ah, que eu acho que acaba por ser, eles é que fazem o clube. Não é? Eu forneço o material, só isso. E tu basicamente deixas a pessoa com a curiosidade ir ali um bocadinho, não é? Explorar. É mesmo dar ferramentas, por exemplo, quando vamos falar aqui das dicas de beleza ayurvédica,
Eu vou falar de óleos, de cremes para a cara, não de marcas, mas como fazer em casa, ok? De pastas de dentes, um bocadinho de rejuvenescimento, o que é que implica, ok? Então, é assim, abordo um bocadinho. Também para dar dicas, práticas, porque tudo muita teoria eu acho que não faz muito sentido. Prática, eu diria que é muito mais importante. E aqui, se eu te perguntar porque é que o yoga ao longo destes anos tem funcionado tão bem, achas que é por a questão de colocares o movimento do corpo e a respiração e trazes a consciência? É isso? Sim. Sem dúvida. Se nós juntarmos a respiração é aquilo que nos dá vida, não é? Se nós estivermos atentos à nossa respiração, hum, acho que foi no post de ontem, em que uma das coisas que eu propus para a paciente fazer foi respirações. E ela disse assim: eu conseguia respirar do diafragma para cima, não é? E agora, com atenção, eu começo a respirar mais dentro, mais profundo. E quando eu respiro mais profundo, eu consigo me conectar mais facilmente. Ao eu conectar mais facilmente, eu estou muito mais calma no meu dia a dia. Ok? Juntando isso com o movimento do corpo, então nós estamos a libertar e estamos a nutrir. Não é só nutrir através da respiração, mas também vamos libertando. Então isso é uma combinação fantástica, não é? Porque no fundo tu estás, não é, a oxidar o corpo inteiro, não é? E Uhum. estás a criar, gastar energia que nós às vezes acumulamos, não é? E estamos ali a baixar níveis, não é? De stress, de cortisol, quando acordamos e já vemos um mundo ali e se calhar tipo, vemos uma notícia que está mal e é uma bola de neve, não é? E se pararmos e respirarmos ou fazemos qualquer coisa assim, não é? Com um tapete de yoga, Uhum. já, já acalmamos um bocado. Sim, sem dúvida que faz toda a diferença. E é assim, tudo aquilo que acontece vai sempre ter uma influência no nosso corpo. As emoções ficam no nosso corpo. Podem é ficar em diferentes zonas do corpo. Pode-se manifestar através do síndrome do cólon irritável, problemas de pele, ansiedade, não dormir. Há tantos fatores, não é? Tantas patologias que acontecem, mas as emoções ficam no nosso corpo. Então, é importante libertar essas emoções e o exercício físico é uma excelente forma de o fazer. Não é? E para ti, que hábitos e rotinas são essenciais para o teu bem-estar? Silêncio. Eu, eu para mim, aquilo que eu mais adoro e que mais me nutre é o silêncio. Então, quando eu passo muito tempo em que há muita atividade, muitas coisas, por exemplo, eu quando viajo, não é, eu vou todos os meses, uma vez por mês, vou a Lisboa e ao Porto, então é uma viagem. E quando eu volto, eu tiro sempre a terça-feira para estar em silêncio. Porque é assim uma coisa que para mim é muito essencial. E acho que toda a gente, sempre que puder, ficar em silêncio. Quando eu digo silêncio, é sem máquinas, sem música. A música é muito boa, não é? Mas mesmo sem música, haver mesmo assim um silêncio que a gente se consiga ouvir e perceber os pensamentos que temos. Mas tu, quando dizes este silêncio, tens um sítio que tu vais, tipo, estás em casa, vais para a natureza, como é que funciona, não é? Eu Porque isto agora, silêncio, é uma raridade, não Pois, é? estou em casa, eu gosto muito de estar em casa, ok? Há pessoas que não gostam de estar em casa, preferem ir passear à natureza ou à praia, e está tudo bem com isso. Tem é que fazer sentido para a pessoa, de forma a pessoa se sentir bem também, ok? E no fundo, tu consegues, por exemplo, tens um filho de 12 anos, eh, ele respeitar esse silêncio, não é? Porque eu entendo que não é para ti que faça muito sentido, mas para os outros às vezes até pode fazer um bocado de confusão. Sim, não. Eu faço quando eu não estou com o meu filho.
Então, ele vai para a escola e eu tenho um tempo de Uma silêncio. janela. Quando ele chega. E aí está tudo bem, não tem que ser, nem é um silêncio de que, ok, agora não toco no telemóvel, não falo com ninguém. Não, mas é assim, é um dia em que é mais calmo. E eu na Índia fazia isso. Depois com o filhote é diferente, não é? Mas eu na Índia fazia aos domingos, sempre que podia, às vezes não, não falava. Ficava mesmo assim em silêncio. E é tipo uma introspeção para ti mesma, para tu veres, tipo um diagnóstico. Ahm, pode Diagnóstico não sou muito bem, mas pronto. Mas eu percebo o que queres dizer. Pode ser, ok? Ah, um diagnóstico, se uma pessoa quiser realmente parar, observar os pensamentos, que ajuda bastante, ou também uma forma de te ajudar a acalmar a mente, ok? Ok. Simplesmente é sentir aquele vazio que ninguém se permite sentir e que eu acho que é muito importante, porque quando há vazio, ajuda-nos a digerir. Porque é que se fala tanto no jejum? Ok? A Ayurveda fala bastante no jejum. E quando vamos para ficar doentes, uma das melhores formas de não ficar doente é jejuar ou comer comida extremamente leve, assim mesmo caldos, não é? Para prevenção da doença. Então, da mesma forma, a nível físico, então, da mesma forma, para a prevenção de doenças, vamos criar esse vazio a nível emocional, que não é um vazio negativo, é um vazio para limpar aquele que já cá está e que venham coisas novas, novas de uma forma positiva, não é? E nós, quando fazemos este vazio, não é? Muitas vezes lidamos com coisas que nós não queremos lidar, não é? E mesmo ali, se calhar, o nosso subconsciente começa como um vulcão a querer falar connosco, porque nós, quando damos os estímulos, vamos tapando, não é? Quando paramos é que bate à porta. Exatamente. Faz parte. A gente precisa de. Cada pessoa tem a sua cruz. Nenhuma é mais pesada do que a outra, não é? Isto depois depende muito como é que nós a sentimos. Portanto, há que fazer esse trabalho interno. É por isso que cá estamos. Eu diria estarmos cá para estar sempre a tapar buracos. Vamos repetir padrões, vamos repetir, estar sempre a repetir. É a escolha de cada um, não é? Eu ainda agora, às vezes penso, não é? No outro dia estava na cama e estava a ter esse pensamento que é, nós às vezes repetimos esses padrões e temos este mau hábito de dizermos que é culpa é de outra pessoa, ou do companheiro, ou disto, ou daquilo, e é nosso. Estamos a repetir o mesmo padrão com outra pessoa completamente diferente. E passado um tempo vamos voltar a ver aquele loop até nós admitirmos e stop. Exatamente. Mas é assim, não é uma questão de culpa, nós precisamos de viver as coisas para perceber e para sair desse padrão, ou então ficar nele. Isso depois também é sempre uma questão de escolha, não é? Mas se não repetirmos certas coisas, não nos vamos aperceber. Então não é um problema. Muitas vezes diz-se, é um problema isto ou aquilo. Não. Quando há consciência da situação em si, é simplesmente arranjar formas de melhorar. Porque senão é muito aquela ideia de que estamos a carregar a tal cruz, não é? Somos culpados disso. Não há culpa, é a mesma coisa que dizer que comer pizza é errado. Eu dá um imenso prazer ir comer pizza com o meu filho, de vez em quando, não é? Então, se é errado, só porque não está nos padrões daquilo que é a Ayurveda, não. A Ayurveda não é isso. A Ayurveda é entendermos o corpo, respeitarmos o corpo e percebermos como é que podemos melhorar a nossa condição física e emocional. E para cada pessoa é diferente. E aqui quando tu falas, não é? Tipo do jejum, não é? Hum. É um bocado tu tomares, não quero dizer controle sobre o corpo, mas nós, não é? É por isso que há certos retiros, não é? Mesmo de silêncio, de jejum, que é no fundo mostrar.
a nós próprios, não é? Que nós temos mais controle sobre o nosso corpo e sobre nós do que nós imaginamos. Hum, os jejuns têm dois lados, ok? Um deles é, hum, que eu nem sequer gosto muito de lhe chamar jejum. É assim, há pessoas que acordam com fome, com muita fome. A minha mãe, por exemplo, é assim. Há pessoas que acordam e só conseguem comer passado 1 hora, 1 hora e meia. Eu sou assim, por exemplo. Se eu ficar muito mais tempo do que isso, a minha pressão começa a baixar, ok? E há pessoas que passam a manhã toda. O meu filho é assim, a minha irmã, o meu pai, ok? A manhã toda e ficam muito bem. Tive vários pacientes que sugeri, vamos retirar o pequeno almoço. E disseram, olha, fico com muito mais energia, sinto-me muito melhor, muito mais clareza mental, ok? Então todos nós somos diferentes. Ou então retirar o jantar. Há pessoas que também retiram o jantar. Isto depois depende. Não, eu diria que não interessa o número de horas, não vale a pena pensar o número de horas mas sim perceber quando é que eu realmente tenho fome. E vamos comer quando é que realmente temos fome, ok? Porque tomar o pequeno almoço sem fome, que é o que muita gente faz, isso é uma violação para o nosso corpo, porque o nosso corpo ainda não está a pedir, não é? Então, se não pede, porque é que estamos a dar? Eu não quero, ah, sei lá, eu não quero comer batatas fritas, mas eu vou e como. Então eu estou a violar o meu corpo, só porque alguém me diz, Vina, álcool, ok? Há muita gente que vai a festas, vamos lá beber um copo, mas eu não quero beber. E as pessoas, mas tu tens que beber, isto não faz sentido nenhum. Então há aquela pressão social de que temos que, a pessoa vai violar o seu corpo, não é? Estamos a comer todos juntos. Temos que comer porque estamos a comer todos juntos, mas eu não tenho fome a essas horas. Então porquê que eu hei de comer? O meu filho chega do treino às 10 da noite, 9h30, 10 da noite e vai comer porque é quando ele tem fome, depois do treino. Eu não tenho fome a essas horas, não é? Mas eu posso lhe fazer companhia. Não tenho é que comer, mas posso estar com ele. Então é importante haver esse respeito de que todos nós temos horários diferentes e necessidades diferentes. Claro que depois numa família é preciso gerir da melhor forma possível, não é? Se somos 5 pessoas numa casa. ah, Depois tem o outro fator do jejum. Portanto, esse é um em que eu diria é importante comer só quando temos fome, tá? Porque não é para toda a gente. Não comer a manhã toda não é para toda a gente. Não é para mim, por exemplo. Tá? Ok? No entanto, depois tem outro lado que é o jejuar, por exemplo, quando fazemos Vipassana. Sabes o que é Vipassana? Que é um retiro de 10 dias em que há Ah, sim, o silêncio pensar, não, não. silêncio, exatamente. A gente não lê, não ouve nada, não, ok? Removes os estímulos, não é? Basicamente, só Nada de tens pessoas a ver se tu estás bem psicologicamente ou não. sim. E ao Sim, final do continua. dia ouvimos um senhor a falar, portanto, pronto, mas é mesmo meditação, ok? E nós acordamos às 4 da manhã, meditamos, pequeno almoço às 6 da manhã, meditamos, almoço às 11 da manhã e meditamos. E às 5 da tarde, para quem faz a primeira vez, pode comer algo muito leve. Para quem já faz a segunda vez, o que pode comer é beber um sumo de água, água com limão, morna, ok? Então, o objetivo disto é, quando nós fazemos um retiro, quando nós estamos a querer limpar internamente, se nós pusermos muita comida cá para dentro, isso vai bloquear, não é? Então, queremos limpar de várias formas e a nível físico também queremos limpar, ok? Então, aí reduzimos a quantidade de comida e reduzimos também as vezes que comemos. E à noite, se nós pudermos não comer tarde à noite, comer às 5, 6, 7, depois depende um bocado de pessoa para pessoa, é preferível do que comer tarde à noite. Eu diria, à noite nós fazemos a digestão emocional, então não precisamos de comida. Durante o dia fazemos a digestão física, ok? Claro que as duas estão relacionadas, não é? Mas, sim, E este retiro, tu já fizeste ou já. fiz. A primeira vez que eu fiz tinha 16 anos, fiz na Caruna, aqui em Monchique,
E a minha mãe simplesmente me disse: Vina, isto é bom para ti? Eu, está bem, eu não sabia para o que ia, eu simplesmente fui. E pronto, e era silêncio, e eu fiz os 10 dias em silêncio. Para mim foi tranquilo, foi muito bom porque foi agosto e não estava muito calor, então foi uma sorte, uma bênção. Ah, pronto, eu acho que é algo que é muito bom, mas não é fácil. Para muita gente não Sim. é fácil, não é? Ou às vezes a nível físico custa, a mim a nível físico custa-me bastante. Estar ali sentada às costas, depois dói, depois não sei o quê, não é? Há pessoas que não conseguem evacuar também, sei lá, há pessoas que estamos todos a meditar, de repente começam a chorar e vem o professor e vamos lá para fora, não é? Então há muita limpeza a vários níveis, não é? E depois também tens ali aquele. Há uma coisa bonita aí, não é? Tanta gente unida, não é? A passar aquele processo. E depois tu, até se calhar, se fosses se calhar sozinho, se calhar tinhas a tentação de acabar mais cedo do que com mais pessoas a fazer parte daquele ecossistema. É capaz, eu sozinha nunca experimentei, 10 dias, é capaz. Eu não, e depois é assim, depende muito de pessoa para pessoa, porque há pessoas que fazem os 10 dias de uma forma muito tranquila, ok? Há pessoas que não. Por exemplo, tanto a minha mãe como o meu pai já fizeram retiros durante meses, ok? Em que tinham um ritmo específico, comiam pouco e estavam em silêncio. Então, isto depois depende muito de cada pessoa, não é? E depois, tipo, no final desses 10 dias, vocês partilham um bocado da vossa experiência ou isso não acontece? Eu, para mim, faz muita confusão, passados 10 dias, ah, Falar. falar imenso, ok? Eu lembro-me, mas a maior parte das pessoas isso acontece, ok? Porque depois a gente fala o último dia pode-se falar, então falam muito, falam, 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 falam. É uma coisa mas é pessoal, não é? Isto depois cada pessoa também tem que perceber o seu processo e aquilo que lhe faz sentido. A mim o silêncio não é uma coisa que me incomoda, é algo que eu gosto, então não é um problema. Mas eu conheço pessoas que dizem, não, eu não consigo estar no campo sequer porque não há estímulos, eu não me sinto bem. Então, Sim. tudo bem. E tu, neste momento, que desafios e ambições tens? Olha, hum, a nível de ambições, há uma coisa que eu quero fazer, que é criar um curso de terapeuta ayurvédico, e que já me pediram várias vezes, vão-me pedindo, e é algo que eu tenho aqui em mente. Agora tenho o clube, não é? E depois será esse. Mas esse curso já é algo a ideia é ser algo de 3 meses, mais aprofundado, não é? No online, normalmente, muito mais que 3 meses, não, mas algo mais intensivo, em que é todas as semanas que eu estou presente, e esse é o meu próximo projeto. Claro que entre eles há sempre muita coisa que acontece, não é? Então agora vem o verão e pronto. E desafios, o que é que tu tens? É assim que te está a desafiar? Desafios pessoais? Sim, sim, quiseres partilhar. Sim, eu tenho o meu filhote, não é? Sou eu e ele, somos os dois, sempre fomos os dois. E então isso é sempre um desafio, não é? Ver aquela calma que se pensa que todas as mães têm. Eu sou uma mãe, eu sou humana e nem sempre isso acontece, não é? Por vezes, como todas as mães, às vezes apetece-me tirá-la da janela fora, tipo, meu Deus, já chega, não é? Então, isso para mim é o meu desafio. Quanto é que eu aprendo com o meu filho e ele vai aprendendo comigo e observar que somos o espelho um do outro e como é que eu às vezes poderia ter feito diferente. E pronto, é um processo, não é? E claro, sempre trabalhando a nível da Ayurveda para, ah, para partilhar o máximo de pessoas possível a Ayurveda e o bem-estar, e isso também é um desafio, porque eu sou uma pessoa um bocadinho mais lenta, não é? Eu estou em Portugal, eu estou a trabalhar com a Ayurveda faz 11 anos, 10, 11 anos, e
E pronto, e é sempre um processo bastante lento, não é? Não é aquela coisa de que, ah, pronto, que há muita gente e que muita gente me conhece. Não, é bastante calmo. Mas é assim também que eu tenho trabalhado, que é calmamente. Prefiro não ter trabalho em excesso. Prefiro ter menos e ter tempo e silêncio. Ok. Sim. E qual é que achas que é o teu propósito? Pegando um bocado no que tu estavas a dizer. É realmente partilhar a Ayurveda. Aí quando comecei a trabalhar, e ao longo destes anos eu percebo, eu estou no caminho realmente que eu sinto que me faz sentido. Então, pronto. Uma dificuldade que eu observo nisso é que a Ayurveda implica uma mudança, não é? Implica uma mudança interna, de estilo de vida, e nem todas as pessoas estão dispostas a isso, não é? Sim. Então, quando se apercebem do que é que realmente implica esse caminho de autoconhecimento e de melhorar a saúde, porque por vezes a patologia em si ela não é difícil de tratar. Às vezes basta a gente perceber a quantidade de comida que comemos e a velocidade. Isso é suficiente. Mas as pessoas não querem mudar isso, querem continuar a tomar pequeno almoço, almoço, lanche e jantar tarde, não é? E como querem continuar isso, aí eu já não posso fazer nada, Sim, ok? a pessoa tem que querer, não é? Senão nada feito, não é? Senão nada feito, não. E não é assim para todos, não é? É como eu digo, eu tenho pacientes que trabalham à noite, então a gente tem que Pois. vamos ser flexíveis e perceber o que é possível à noite, o que é que, não é? Ou enfermeiras ou médicos, não é? Que trabalham por turnos, também é muito complicado e a nível de saúde tem um grande impacto, não é? E que mensagem final tu gostarias de deixar a todos nós? E olha, a mensagem principal é: sejam felizes, não combinem, não compliquem, não compliquem, ok? Porque quando nós complicamos no sentido de que, ai, agora não posso, vou dar um exemplo, agora não posso comer isto, não posso comer aquilo, não posso fazer isto, aquilo, aquilo outro, isso causa stress, não vale a pena. Mais vale nós, por exemplo, eu não devo ir comer uma pizza. Mas isso está-me a causar stress, porque eu quero ir comer uma pizza com o meu filho. Então não faz sentido eu estar em stress, ter que cozinhar em casa num dia em que eu não quero, em vez de pegar em mim e ter prazer com o meu filho a comer uma pizza, não é? E eu acho que isso é muito importante, em vez de sermos muito estritos, por isso é que por vezes eu não falo nos doces, porque as pessoas perguntam, que doce é que eu sou? Então depois dizem assim, eu só posso comer isto, eu só posso fazer assim, eu só posso... Calma, porque nós estamos sempre a mudar. Num dia somos uma, antes de comer somos uma coisa, enquanto comemos somos outra, depois de comer somos outra, não é? Então, antes estamos vazios, durante, enquanto comemos, estamos a digerir, depois de comer estamos mais moles, mais pesados, não é? Então, ao longo do dia nós vamos mudando. Eu acho que é muito importante nós percebermos e darmos esse espaço, que é perceber que estamos sempre a mudar, e não ser demasiado rígidos com o que tem e não tem, com o que é correto e com o que não é correto. Faz sentido? Faz, faz. Eu agora estava a pensar, estavas a falar, não é? Nós não nos colocamos em caixas, não é? Não haver tanto condicionamento ao ser, à tua essência, não é? Porque senão fazemos coisas porque quase é moda, não é? Ou porque, pronto, estamos a seguir regras, não é? E eu entendo a importância de regras e princípios, mas se não fizer sentido, não é? Eu acho que é a mensagem que tu queres deixar. Se não fizer sentido ao teu ser, não. Sim, exatamente. É como fazer uma dieta, não é? Nós às vezes conseguimos fazer uma dieta durante um mês, se tanto, ou 2 meses, não é? Mas chega a um ponto em que quebra. Deixamos de comer chocolate durante um mês inteiro. Pessoas que comem uma tablet de chocolate, não é? Por dia, que há muitas. E ficam um mês. Agora
acabou-se o chocolate. E depois quando vão comer, em vez de comer uma tablet, que já é muito, vão comer duas, não é? Então não Pois, é necessário, mais vale comer um quadradinho todos os dias. Se calhar todos os dias não, eu não sou muito apologista de todos os dias a mesma todos coisa. os dias. Ahm, Sim. os vícios a gente pode é ir retirando todos os dias devagarinho, ok? Mas é uma forma de dizer que tudo aquilo que é extremismo pode não ser o ideal. E tu, desculpa, continua comigo. Mas por vezes pode ser. Por exemplo, ser vegan. Eu tive pacientes que, vou dar o exemplo de um, ele quando veio fumava, tomava ansiolíticos e era mais forte, ok? Retiramos os ansiolíticos, etc, etc. Passado 2 anos, eu não sei se tive consulta, mas eu sei que ele me disse, olha, tornei-me vegan, sinto-me muito melhor, nunca tive tanta energia na minha vida, deixei de fumar, deixei a medicação toda, estou ótimo, ele tem 2 filhotas e a esposa, elas não são veganas, mas ele disse, eu sou vegan, faço a minha comida e sinto-me muito bem. Então, isto é um excelente exemplo de que é- é- ser vegan não é um extremismo, é uma ideia, é um ideal e está muito certo. E para certas pessoas funciona a vários níveis de uma forma incrível. Também conheço pessoas que tentaram tornar veganas e ou ficaram doentes, ou eu tenho um amigo que ele é tipo um viking, ele é enorme e é budista, então ele queria tornar-se vegetariano e sempre que tenta ele diz, eu não consigo, eu começo a tremer, eu sinto-me mesmo mal, não é? Mas há pessoas que também são vikings enormes e são veganos, então todos nós somos diferentes. Sim, eu agora estava a pensar porque eu não como carne já desde a pandemia, nem peixe. É a base de, não é, vegetariano. Eh, e eu entendo tudo que é extremismo, eu acho que é. Por exemplo, porque muitas vezes eu tenho conversas com pessoas que fazem a alimentação que querem, mas depois, quando nós estamos a ter conversas, mas isto, mas aquilo, mas eu faço o que faz sentido para mim. E enquanto eu conseguir suster esta alimentação, porque me sinto melhor, não é? Entendo que há certas coisas, não é? Que a carne dá, ou se calhar mais rápido, mas é uma escolha minha pessoal e tem a ver com as minhas escolhas e com a minha vivência, não é? Se consigo suster, não é? Mas eu também entendo a outra parte, porque eu passei a maior parte da minha vida a comer carne. Uhum. Portanto, eu não gosto dos certos extremismos. Sim, eu vejo a minha mãe crescer numa família típica portuguesa, em que comem carne e peixe diariamente. E ela decidiu tornar-se vegetariana aos 18 anos. E foi uma decisão dela, não é? Mas tem que fazer essencialmente sentido para nós. Porque se não fizer sentido para nós, ah, vamos estar a violar o nosso corpo. Queremos comer carne e não vamos comer porque temos um ideal. Ok? Sim, Isso causa stress interno, de alguma forma, e depois isso vai se manifestar de alguma forma também, não é? Estas pessoas que se tornaram veganas foi algo espontâneo, no sentido de comem carne e sentem nojo, ok? Isto é aquilo que eu venho a observar, que é, para muita gente, é mesmo o corpo começa a rejeitar. Eu, por exemplo, eu cresci, nós não comemos carne e peixe, não cozinhamos, no entanto, quando eu vou comer fora, eu como o que há, exceto carnes vermelhas. Mas eu sei que se eu comer carne ou peixe todos os dias, eu ao terceiro dia, o meu corpo começa a rejeitar automaticamente, ok? Mais que 2 dias de comer animais, para mim não faz sentido. Há pessoas que o comem todos os dias, que os comem todos os dias, não é? Porque cresceram assim. No entanto, nós não temos que comer carne ou peixe todos os dias, não é necessário. Mesmo pessoas que cresceram a comer carne, não é algo que tenha que ser, ok? sim. Não, é porque há muito aquele, não é? O mito da proteína, não é? Que é os animais que. E agora está na moda, mas até a proteína vegetal, em que é só a proteína da ervilha, que é só a proteína, não é? Então, a proteína é difícil de digerir, aumenta o calor interno,
é assim, a gente precisa de proteína QB. A gente olha para as vacas que só comem ervinhas e são bem maiores que nós. Sim, Portanto, é preciso ter atenção, diria eu, à quantidade de suplementos que se come, aquela ideia que é para vender, no fundo, não é? De que agora toda a gente tem que tomar vitamina D, toda a gente tem que tomar vitamina C com o Covid ou isto. Não tem que ser assim. Através da alimentação conseguimos e de vez em quando um ou outro suplemento é suficiente. E é assim, a minha família, a parte indiana, nunca comeram nem carne, nem peixe, nem ovos, ok? E a alimentação deles é arroz, legumes e dal, lentilhas, ok. feijão, ou, não é? Sempre foi assim, especiarias. E são saudáveis até a um certo ponto, pronto, as doenças que têm lá também há cá. Mas não é pela falta de carne ou peixe, a gente não tem que comer carne ou peixe. E ainda há pouco tempo um colega meu disse-me assim, tu se calhar devias comer carne vermelha. E eu não sinto essa necessidade, aliás, eu nunca comi carne vermelha. E ele, então não, se nunca comeste, não tens sequer enzimas para as digerir, ok? Sim, sim. Isso também Porque, é. porque depois há isto, não é? Nós depois quando habituamos o corpo, não é? Já não temos, não é? Deixamos de comer carne ou certo alimento, depois nós a digerimos, vai correr mal, não é? O nosso corpo vai rejeitar. Pode correr mal, pode. Eu não sei que eu não comi ainda, não experimentei, não estou a pensar nisso. Mas pode acontecer em que o corpo não digere, não é? Vina, queria-te agradecer pelo teu tempo e por esta masterclass de Ayurveda e desejar-te tudo bom. E o que precisares para espalhar mensagens, estarei aqui à tua disposição. Muito obrigada, Miguel. E depois também dizes-me um bocadinho do teu podcast, mais, que eu quero saber mais, está bem? Ok, ok. Está bem, Obrigada. combinado. Tchau. Já, já, obrigado. Espera aí. Está aqui. Estás em cima.